Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 4, trecho 12, do dia 22 de setembro de 1900. Por quantas vezes se dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes Jesus lhe dá o mérito como se realmente morresse. Luísa escreve: encontrando-me toda oprimida e aflita, ao vir o meu adorável Jesus, disse-me: minha filha, por que te submergistes toda na tua aflição? E eu, ó meu amado, como não devo estar aflita, se ainda não me queres levar contigo e me deixa mais tempo sobre esta terra? E ele: ah, não quero que você respire esse ar triste, porque tudo o que eu coloquei dentro e fora de você, tudo é santo. Então é verdade que se aproxima de você alguma coisa ou pessoa que não é reta e santa, você sente incômodo, advertindo imediatamente a peste do que não é santo. Então, Luísa está sentindo o que nós costumamos chamar, nas nossas meditações, de estado de ânimo, né? Ela estava aflita e Jesus, né, vem logo conversar com ela, porque Jesus, ele habita na alma de quem vive na divina vontade, principalmente, né? Em todas ele quer fazer morada, mas tem pessoas que não querem, tem pessoas que não deixam, mas na divina vontade, né, as portas, né, da nossa humanidade para que Jesus venha viver em nós, né, estão abertas. Então ele fica ali dentro, né, nos guiando, nos orientando, nos fazendo ele mesmo, né, os atos através de nós. Então a Luísa, né, se sentindo desse jeito, e nós muitas vezes, né, nos sentindo algumas vezes aflitos, preocupados com alguma coisa, porque ficamos voltando, né, o nosso pensamento, o nosso olhar para dentro de nós mesmos, né? Não nos esvaziamos como Jesus pede. E aqui a Luísa está começando, né, a compreender, né, o que é a divina vontade. Então ela ainda ficava aflita, mas a partir do momento que ela vai compreendendo, que vai passando o tempo, ela vai, né, tendo todo o conhecimento, toda essa luz que Jesus vai iluminando nela, cada ato dela, cada dúvida dela, cada pensamento, cada sentimento, Jesus vem e explica para ela como ela deve agir, e nós nos baseamos nisso. Por isso que nós lemos, nós meditamos, e quando nós colocamos em prática, né, percebemos que alguma coisa relacionada a um trecho do Livro do Céu, nós partilhamos para que as pessoas saibam que está acontecendo, né? Essa vida divina, ela pode acontecer e ela acontece, né, a partir do momento que a pessoa decide a viver essa vontade divina. Não mais olhar para si, olhar só para Deus, olhar em direção a Ele, né? E deixar Jesus viver em nós.
E aí não vai mais haver aflição, não vai mais haver medo, não vai mais haver dúvida, angústia, não vai haver mais nada, porque é a certeza, né, de que tudo o que está acontecendo é a divina vontade. E tem um para quê, né, de estar acontecendo. Então, quando nós temos a consciência de que as coisas acontecem com um propósito e sempre para o bem da alma, né, porque o que Jesus faz é sempre o bem, né, nós não fazemos nada de bem, nada de bom, tudo de bem e de bom que acontece através de nós é Ele que faz. É a graça dele, é o poder dele, é a misericórdia dele, é ele próprio agindo através de nós. Então, nos momentos em que a pessoa que está iniciando, né, nessa caminhada, que vai até a eternidade, né, não tem fim, né, porque conhecimento de Deus não tem fim, nós começamos a aprender a amar e a servir Ele aqui, e continuamos fazendo isso por toda a eternidade. E é maravilhoso já saber que podemos viver o céu aqui na Terra, né? Quando nós compreendemos essas coisas e tudo que eu vejo, né? Que eu estou acompanhando agora há pouco mesmo, meu marido estava vendo, né? Sobre a guerra, né? Sobre a maldade que aquelas pessoas, né? Fizeram e ainda estão fazendo com inocentes, né? Se fosse em outra época, eu ficaria ajoelhada, rezando a Deus para pedir para acabar com essa guerra, né? Para pedir a paz no mundo, para aliviar o sofrimento dessas pessoas. É lógico que isso a gente quer, né? Que aconteça, né? Que Jesus alivie o sofrimento, né? Dê um conforto, alguma fé, alguma esperança para aquelas pessoas, mas no sentido assim de rezar pedindo alguma coisa, não acontece mais, né? Assim, para acabar com a guerra, por exemplo. Eu não rezo mais para isso, porque se está acontecendo é pela vontade de Deus. Ele está permitindo que isso aconteça e desse mal ele vai tirar um bem. E que bem é esse? Que eu compreendo, é a purificação das almas, né? Todos precisam passar pela purificação, né? Porque a maioria das pessoas, eu posso dizer hoje em dia, está afastada de Deus, não quer mais conhecê-lo, não quer mais servi-lo, não quer mais saber dele. E qual outra forma da pessoa se voltar para Deus, senão através do sofrimento, né? É a melhor forma, é a mais perfeita. E como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos criados imagem e semelhança de Deus. É que a criatura, depois fazendo a sua própria vontade, né, vivendo no egoísmo de viver só pensando em si mesmo, ela se afasta dessa vontade divina. Porque a vontade divina, a criatura, ela não existe mais. Ela não pensa mais em si, nada, não quer mais nada para si, só quer fazer o que Deus quer, só pensa no que Deus pensa, só quer 24 horas por dia pensar em Jesus. E a imagem e semelhança dele nos faz também passar por sofrimentos, porque quando na humanidade dele ele esteve aqui, no meio de nós, a vida dele foi 34 anos de sofrimento. Desde o ventre de Nossa Senhora até o último respiro dele foi sofrimento. E porque nós não podemos passar por sofrimentos, nós somos melhores do que o nosso Criador? Não, muito pelo contrário, nós merecemos coisas muito piores, mas a bondade dele e o amor dele, né, vão até esse limite onde a justiça, ela vem e cobra, né? Cobra do próprio Deus, né? Uma atitude em relação a tantas ofensas que Jesus recebe. E eles são obrigados, né, a fazer com que a justiça ela haja, né? Faça tudo isso que está acontecendo no mundo, né? É a justiça de Deus, é a consequência dos pecados, é a purificação das almas.
Quando nós compreendemos tudo isso, nós não ficamos mais aflitas. E Jesus disse para ela, né? Eu não quero que você respire esse ar triste, né? Então a gente não fica respirando mais ar triste. A gente não sente mais tristeza. Eu não sinto mais tristeza de ver o que está acontecendo com a humanidade. Porque ela mesma buscou isso quando, né, o nosso primeiro pai Adão quis fazer a própria vontade dele, quis desobedecer, né? Era para ele ter feito o quê? Corrigido a Eva quando ela veio oferecer a fruta, né? Que a gente fala assim figuramente, do pecado para ele. Era para ele ter repreendido ela e levado ela perante a Deus, e aí tudo mudaria, né? A história mudaria, mas não. Ele preferiu ela do que a Deus. Preferiu agradar a ela que a Deus, e a humanidade continua assim até hoje, né? Querendo agradar as pessoas e deixando Deus de lado, Deus falando sozinho. Então, a justiça vem e faz com que as pessoas voltem os seus olhares para Ele. Porque a criatura foi criada para isso, para estar numa união, numa unidade, né, ser imagem e semelhança dele, mas não só aparentemente ou com algumas ações, não, para ter a mesma vontade divina que tem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É uma vontade só entre eles, e é a mesma vontade essa que ele quer que a criatura também tenha. Então, por isso, ele faz a humanidade, permite, né, que ela passe por essa purificação, para que ela possa, né, voltar-se para ele. E aí, né, através de todo o fruto que é produzido, né, pelos filhos da divina vontade, eles vão receber esses frutos também, que são compreender, né, o que Deus quer delas. Porque uma hora elas vão ter o conhecimento dessa vontade divina. Não sabemos como, mas elas todos terão esse conhecimento. O reino de Deus vai ser formado no coração de todos, para depois se formar mesmo um reino aqui na terra. E Jesus diz: porque tudo o que eu coloquei dentro e fora de você, tudo é santo. Quando nós decidimos, né, entregar a nossa vontade humana, fazer a consagração da nossa vontade, dar para Deus através de Nossa Senhora, fazendo os 31 dias, e depois começando a meditar o livro do céu, Ele coloca dentro de nós tudo que é santo, né? Tudo que é a verdade, né? A verdade sobre esse plano dele. E quando se aproxima de mim, por exemplo, uma pessoa que não é reta e não é santa, que ela tem pensamentos muito mundanos, muito voltados para, por exemplo, a dinheiro, a ter bens, eu sinto incomodada. Eu imediatamente, né? É uma coisa natural, né? Eu percebo que aquela pessoa ali, ela não conhece, né? Não conhece a vontade de Deus, que é justamente ao contrário, né? Que ela desapegue de pessoas, desapegue de dinheiro, desapegue de bens, que ela viva, né, para agradar a Deus, que ela viva para ser um instrumento para Ele realizar através dela o bem aqui na terra. Então Jesus continua dizendo para Luísa: agora por que queres assombrar com este ar de tristeza o que eu coloquei dentro de ti? Né? Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a tristeza não pode mais estar dentro do nosso coração. Primeiro porque nós fomos escolhidos assim, mas não porque merecemos, né? Mas Deus nos chamou para essa vida divina, para ser os primeiros, assim, para poder divulgar, né, para outras pessoas. Então, só esse fato já era para ser uma alegria imensa, né? É para viver toda a felicidade, porque nós conhecemos o plano de Deus, nós tivemos acesso a esse livro e decidimos entregar, né, a nossa vontade para Deus,
para receber e viver a vontade dele na nossa vida, viver essa vida divina que ele quer para todos, e que nós agora estamos aqui nessa divulgação, né, partilhando, né, o trecho do livro, partilhando o que isso fez, o que isso mudou, o que transformou a minha vida, né? Então eu tenho que ficar, né, com alegria, não tristeza. E Jesus diz: no entanto, deve saber que cada vez que te dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes te dou o mérito como se realmente morresse. E isso deve ser de grande consolação para ti, muito mais, porque te conformas principalmente a mim, porque minha vida foi um contínuo morrer. Então, o que Jesus está querendo dizer isso, né? O que é fazer o sacrifício da morte? É morrer para a vontade humana, né? Se a vontade humana quer ficar pensando, né, nos problemas, quer ficar aflito, quer te deixar aflito e preocupado, você tem que morrer para isso, morrer para esse desejo de ficar preocupado, colocar tudo nas mãos de Deus para que Ele cuide da situação e ficar em paz, né? E ele diz que é como se realmente morresse, né? Como se a gente não existisse mais, é Ele que passa a viver em nós. E ele diz que deve ser para nós um motivo de grande consolação, porque nos torna imagem e semelhança dele, porque a vida dele foi um contínuo morrer, né? Ele tinha que morrer para a vontade humana dele também, porque Jesus, ele, quando esteve aqui no meio de nós, ele tinha vontade humana e vontade divina, e ele tinha que morrer para a vontade humana o tempo todo, porque Jesus sofreu tentações de vários tipos, não foi só aquela no deserto, né? Ele sofria muitas tentações e ele tinha que morrer para a vontade humana de ceder, para poder fazer a vontade de Deus, né? Fazer aquilo que era agradável a Deus. E ele vivia sempre repetindo: eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Então, fazer a vontade de Deus, é para isso que nós existimos também, né? Para estar unido à vontade do nosso Criador, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o controle de tudo, Ele pode fazer o bem através de nós, nós só fazemos o mal sem Deus. E a Luísa, né, termina dizendo: ah, Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício, mas sim, sacrifício me parece a vida. E querendo dizer mais, desapareceu. Então Jesus, né, explicou para ela, mas ela ainda não tinha a compreensão, né, da grandiosidade que era isso que Jesus estava trazendo para ela. Então ela, como tinha esse contato assim, não só Jesus falando dentro do interior dela, mas ela via ele visivelmente, então ela queria morrer para poder, né, ficar só na presença dele no céu, né? Ela sabia que ia para o céu, então ela queria morrer logo. Ela falou que sacrifício parecia a vida, né? Mas ela estava ainda no volume 4, ela escreveu 36 volumes, ela viveu, né, totalmente dedicada a isso até o último dia da vida dela, com mais de 80 anos. Então, ela ia compreender, né? Ela teria que compreender, né, o que era isso, mas ela ainda não compreendia. E nós, quando estamos no início dessa caminhada, assim posso dizer, né, porque caminhando junto com Jesus, né, tudo fazemos junto com Ele, por Ele, para Ele, nós também muitas vezes não compreendemos muitas coisas, nós não entendemos, não aceitamos no início, mas depois de ler, né, de meditar, de ouvir as outras partilhas, de ouvir as aulas lá do canal do YouTube, do canal Fiat Voluntas Tua Brasil, né, onde é lido e meditado esse livro também, né, pela Aline, que é aquela que é responsável, né, que Jesus colocou como uma coordenadora, uma mestra para nós, assim, que ele fala através dela, assim, explicando coisas que muitas vezes, lendo esse livro sozinho, não seria possível compreender.
Então, ali a gente aprende muito, 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 né? E cada vez mais, né? E é um aprendizado assim que leva um tempo aqui e vai levar toda a eternidade, porque Deus é infinito, o amor dele é infinito e tudo que se refere a ele, né, de bom é infinito. E conhecer a ele através do livro do céu é apenas um início, né, de que faremos durante toda a eternidade. Amém, Fiat.